Brasil Radio. Olá pessoal, um grande abraço. Hoje nós estamos aqui trazendo os assuntos que a gente gosta. Assuntos sobre rádio, comunicação, enfim, todo esse universo da comunicação humana e da tecnologia. Eu tenho o prazer hoje de estar aqui com uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito respeito, e além de ser uma pessoa muito legal, o Álvaro acabou se tornando uma pessoa bastante polêmica. Eu trago para vocês hoje o famoso Álvaro de Taió, o doutor Transglobe. Grande Álvaro, você está bem, meu filho? Graças a Deus, boa noite aí, Fábio. Muito obrigado por essa oportunidade para a gente se conhecer, principalmente, eu vejo que a pessoa gosta de assistir minhas lives, né? Tá, como minhas lives, mas é por diversão, né? Sim, é legal. Mas eu acho interessante que, assim, que um amigo entrou na onda para brincar junto ali, gostei da sua pessoa. E principalmente, eu sou um admirador do amigo também, porque, assim, como eu vejo poucas pessoas nesse parte, como é que, assim, do rádio, hoje, poucas pessoas que se interessam sobre esse meio de comunicação, da comunicação. É tão importante, né? Nesse ramo de... Porque o rádio, hoje eu acho interessante, por exemplo, que é uma tecnologia antiga, é um meio de comunicação rápida, ativa, e principalmente uma comunicação que chama atenção. Como é que pode, né? Um receptor de cá e um transmissor lá, e tu tendo essa E sem velocidade barreira, né? Não tem barreira constante, pro rádio. né? Não existe barreira para o rádio. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta para o nosso querido Álvaro, já desde esse momento agradecendo a gentileza da participação dele aqui no nosso Brasil Rádio News, num bate-papo sobre rádio. Nós somos apaixonados pela radiodifusão, pela rádio escuta. Álvaro, conta um pouquinho da sua história, querido. Você nasceu aí na cidade de Taió? Isso, sou natural da cidade de Taió, aqui, né? Eu sou de 1986, nasci e me criei nessa cidade, uma cidade pequena, uma cidade assim, apesar, pequeno modo de dizer, de cidade, mas de extensão de territorial grande. da cidade isso que é das maiores de Santa Catarina, né? E é uma cidade que está com em torno de uns 17 mil, né, de população, 17 e poucos mil. Né? E é uma cidade, apesar que sim, que o movimento da nossa cidade é mais agrícola. Entendi. Plantação de fumo e plantação de arroz, né? Que é legal. forte aqui na região. Ô Álvaro, diz uma coisa pra gente. Essa é uma pergunta que sempre que eu posso eu faço. Quando foi que o Álvaro tomou contato pela primeira vez com o rádio e de onde veio essa paixão pelo rádio e o que acabou fazendo, creio eu, que essa tua paixão te levou a se tornar um profissional dentro da área da eletrônica. Conta um pouquinho pra gente como é que o Álvaro conheceu o rádio. Olha, um pouco o meu pai, no caso. O meu pai, ele é radiotécnico hoje há muitos anos, né? Só que o meu pai nunca foi muito assim de gostar de rádio, sabe? Chegar no, né? Só que ele é um cara profissional, principalmente na parte de TV. E eu, desde moleque, eu gostava de mexer, desmontar, tirar motorzinho, de toca-fita, ficar inventando alguma coisa. Aí um dia, isso era um filme antigo. Eu não me lembro o nome do filme, que um cara... Tinha um filme de um carro preto, era um filme americano. O cara falava dentro do carro com o PTT, chamava no PX, né, a linha que me fascinou. Não era o Comboio? Aquele filme dos caminhões? Não. Era tipo aquele carro preto, que falava com ele. O cara se falava com ele. Era um filme da década dos anos 70, por aí. Tá, daqui a pouco a gente lembra. Michael, não sei, daqui a pouco a gente lembra. É porque tinha muita... Parece um Maverick preto, o carro daquela época. Tinha muita coisa nessa época, né? Porque o cinema ele acaba retratando os costumes. Para quem não sabe, a faixa do cidadão
ela foi a internet dos anos 70, dos anos 80, as redes sociais, as primeiras redes sociais de fato mesmo, foram do radioamadorismo e o seu filho mais recente, né, falando em termos de história, da faixa do cidadão. Álvaro, a gente quando acompanha aí o seu, principalmente as lives, eu quero convidar você que nos assiste para assistir as lives do Álvaro, são muito legais pelo Facebook. Você traz para a gente sempre uma visão do ouvinte apaixonado, daquele cara que realmente gosta de rádio. Eu assisti um bate-papo seu, onde você falava a respeito de um negócio fundamental chamado Rádio Nacional da Amazônia, que integra hoje 40% do território nacional. E nós tivemos há algum tempo atrás, mais ou menos um ano e pouco, um desastre lá no Parque de Transmissões, onde houve um problema numa subestação. Essa subestação, ela colapsou e destruiu completamente uma parte lá, e a Amazônia ficou sem onda curta, sem a Rádio Nacional da Amazônia. E aí foi formado um grupo de pressão e, enfim, conseguiram fazer com que o presidente da EBC, na época da empresa brasileira de comunicação, que toma conta da Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, etc. e tal, levantasse o bumbum da cadeira e saísse correndo para resolver o negócio, pelo menos mais ou menos, e levaram para lá um grupo gerador e a Rádio Nacional voltou ao ar. Para um burocrata, Álvaro, o cara que está lá no escritório, ele não tem noção do que é o Ribeirinho. O cara está lá no meio daqueles milhares de afluentes do Rio Negro, do Rio Purus, do Rio Amazonas em geral, e tantas outras coisas nesse gigante chamado Brasil, e que depende das informações que chegam através do rádio, através da onda curta. Conta um pouquinho para a gente, Álvaro, das histórias que você sempre comenta a respeito dessa programação da Rádio Nacional. A gente tem um programa muito legal, Eu de Cá, Você de Lá, né? Conta um pouquinho para o pessoal aí, porque tem gente que vai ouvir isso pela primeira vez através desse papo nosso aqui. Certo. É que eu acho interessante, para ser um programa, é um programa antigo, certo? É um programa de muitos anos deles lá. Na década dos anos 70, tinha aqui na nossa região, como era um costume de época, lá como é por intermédio de comunicação, de ir no local, né, por mandar cartas, porque como é um local meio remoto, né, para se chegar de uma notícia por outra, eu achava mais impressionante, que ainda cultiva essa cultura, de alguém, né, liga lá, ou manda uma carta, diz, manda para o pai, né, tal lugar, naquela distância, fala para o pai que semana que vem eu vou estar aparecendo, fala para ti que o tio que está aqui está bem. Uma coisa assim, simples, mas que me chama a atenção. Né? É impressionante, porque assim, para tu ver que uma onda curta lá para eles lá é tudo a comunicação deles, certo? O que eu fico triste é que muitos donos de rádios deixam isso de lado. Sim. Certo? Deixa assim como fosse uma coisa... o FM tomou conta. Não. Muita gente gosta de rádio. E tem gente que deixa de ouvir o FM para ouvir onda curta. Eu sou um que eu gosto de ouvir as rádios a longa distância. Só que eu acho impressionante, por ser uma coisa, né, antiga, uma coisa nostálgica, né? Pô, tu ligar o rádio, tô ali, avisa pro tio tal, né? É uma coisa que é simples, né? E hoje tu não vê mais essa cultura, né? E é uma coisa impressionante, porque tu vê as músicas que tocam na Rádio Nacional, é uma coisa de fenomenal, principalmente toca Carmen Silva, toca Tonico Tinoco, né? Um local que geralmente, né, o cara tá lá na roça, lá no seu rádio. Eu vou contar um pedacinho da história de um cara que mandou um rádio para mim. Ele levou 3 dias de viagem
3 dias de viagem. De barco. Ele saiu, acho que para um lado do tal da Ilha da Madeira, levou 3 dias de viagem de balsa para chegar em Manaus, para embalar o rádio, para mandar o rádio para eu consertar. Uhum. Certo? Através da Rádio Nacional, que teve um dia que eu mandei uma carta para a Rádio Nacional, dizendo, se alguém precisar de consertar um rádio Transglobe, um técnico e tal. E naquele dia, o cara, né, me esqueci o nome do locutor agora, tá, mas ele né, falou na rádio, e o mais impressionante é que um ouvinte de lá depois entrou em contato comigo, tu dá jeito, dou jeito. E o mais impressionante, o que é a força do rádio? O cara andou 3 dias de viagem para chegar em Manaus, para mandar para o correio entregar aqui, acabei consertando, mandei de volta, avisei para ele, apesar que ele levou acho que uns 2 dias para ele escutar no WhatsApp, porque Sim. provavelmente deve ser num local muito remoto. Daí ele me agradeceu tudo, e ele disse que ia fazer mais uma viagem para lá buscar o rádio. Isso é muito legal. Isso é uma coisa impressionante. Nós estamos aqui no nosso Brasil Rádio News com o nosso convidado especial de hoje, nosso querido Álvaro de Taió, o doutor Transglobe. Grande Álvaro. Álvaro, falando de coisa legal, eu ouvi você falando uma vez e eu participei disso, eu vi de perto algumas coisas dessas. Você estava comentando outro dia a respeito de um período que música sertaneja não tocava nas emissoras grandes do país. Havia um certo preconceito em relação... Ainda há. O brasileiro desconhece o Brasil, né? Você pega um estrangeiro, o estrangeiro conhece mais o Brasil do que o brasileiro. Isso mesmo. Tem um fenômeno interessante que aconteceu com a dupla Milionário José Rico, né? Inclusive está representado no filme Estrada da Vida, né? Que inclusive foi rodado uma parte aqui ao lado, em Sorocaba, num show da Rádio Cacique. Isso tem algumas décadas e tal, mas naquele período, eu lembro que você estava comentando a respeito de gravadora e tal, a família nossa, boa parte dela trabalhou a vida inteira em gravadoras como engenheiro de gravação. E eu, quando menino, eu ia muito, na época, eu ficava em São Paulo, ou assistindo gravação no estúdio Reunidos, onde gravava o pessoal de Poligram, etc. e tal, ou no estúdio da Chantecler, da antiga Chantecler, que gravava alguns selos como Mocambo e tal, RGF Ermata, no Rio o pessoal da CBS. Então, como o pessoal da família era do ramo de rádio e de gravadora, a gente conhecia a dificuldade que existia naquela época. Hoje não tem mais isso. Mas naquela época a indústria do disco, né, para falar a verdade, desde a Casa Edison para cá, né, do início do disco no Brasil, que é uma história bacana, a gravadora, o que é a gravadora? Qual é o principal papel da gravadora? A gravadora pegava o artista, transformava aquela obra dele num produto, né, que é a música, gravado, o disco, etc. e tal, e fazia a parte mais importante, que era a divulgação. Não havia internet, você sabe, não tinha internet, não tinha nada, e as gravadoras tinham os divulgadores, que eram os caras que viajavam o Brasil, indo nas emissoras de rádio e levando suplemento musical. Era um peso. Eu tive vários amigos, eu lembro do Jefferson, que era um negócio, gente boa demais, que foi divulgador na época da RCA e depois da CBS. E o Jefferson, ele rodava tipo caixeiro viajante, tipo mascate. Então ele e os outros divulgadores, eles rodavam as emissoras do Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo, né, Sul e depois Centro-Oeste, Norte, etc. e tal. Tanto é que você vê o seguinte: quando o disco do Milionário José Rico caiu na mão de um padre da Rádio Aparecida, essa história aparece no filme e é verdade. Verdade. Eles estavam tão desesperados porque as gravadoras gravavam, aquilo era uma loteria, era uma aposta. Eles gravavam todo mundo, quem dava certo, quem não dava certo, ficava no esquecimento.
E eles estavam num desespero, porque os dois eles trabalhavam como operários, eram pintores de parede, essa coisa, gente do povo, gente humilde, né? E se eu não me engano, se eu tiver errado, foi um ou foi o outro, ou foi o milionário, ou foi o Zé Rico. Ele foi na antiga basílica, não na nova, na antiga basílica Antigo. lá em Aparecida e colocou o LP no altar. Ah, deixou lá, tipo assim, pediu, Nossa Senhora me ajuda e tal, beleza. No final do dia, um padre, que por coincidência também trabalhava na emissora, na rádio, viu aquele LP lá e pegou o LP, levou para a rádio, foi lá para a discoteca, né? Para quem conheceu o rádio antigamente, você tinha lá um setor onde você tinha as estantes, guardava os discos, etc. Disco de verdade, disco de vinil e tal. Ele ouviu, achou legal e resolveu colocar dentro da programação da Rádio Aparecida. Até aí tudo bem. Só que nós estamos falando de uma rádio que transmitia em onda curta rasgando pelo Brasil. O que aconteceu naquela noite em que, pelas ondas curtas da Rádio Aparecida, foi levada ao ar a música do Milionário Zé Rico? Andando pela Dutra, do Rio de Janeiro para São Paulo, você vê como a vida tem coisas bonitas, né? E o rádio é fantástico. Andando pela Dutra do Rio para São Paulo, um diretor da Rádio Globo de São Paulo estava na estrada e mexendo no rádio do carro, procurando alguma coisa para ouvir. Quando ele está passando ali no Vale do Paraíba, ele estava próximo de Aparecida e botou na Aparecida a linha M, né? Na onda média local. E quando ele ouviu aquela gravação e falou o nome e tal, e ele ficou com aquilo na cabeça, achou aquilo legal, achou aquela música bacana, Estrada da Vida, né? E chegando em São Paulo, na Rádio Globo, que ficava ali nas proximidades de onde é o Minhocão hoje, depois virou CBN, agora eles abandonaram e foram lá para Berrini, né? Eles acabaram com a sede antiga da Rádio Globo, ali foi TV Globo, a Rádio Globo, o Sistema Globo, o CBN, e hoje não é mais nada. E aí, ele chegou lá, foi na discoteca e chamou o discotecário e falou: "Você tem alguém dessa dupla aqui?" Ele tinha anotado o nome, ele gostou, né? E aí, beleza. Tranquilo e calmo, cara, até aqui achei o long play, né? Isso. E aí passou a tocar a música sertaneja em horário nobre no Rádio Paulista, e aí espalhou para o Brasil inteiro e começou a grande revolução da música sertaneja nas grandes emissoras. Agora tem uma história interessante, Álvaro, eu peço perdão a você, eu vou passar para você. Eu só quero te contar uma coisa, baseado num negócio que você falou a última vez que eu estava ouvindo a tua live. As gravadoras, elas tinham uma coisa bastante interessante. Para quem não sabe, os artistas chiques da MPB, etc e tal, eles gravavam nos melhores estúdios, etc e tal, mas quem dava dinheiro para a gravadora era o sertanejo. Sempre foi, para todas, tá? Então eu lembro que ali na Avenida Paulista, número 900, existia um estúdio chamado Estúdio Reunidos. Foi um estúdio onde gravou ali todo mundo. Gravou Tom Jobim, gravou Chico Buarque, gravou Roberto Carlos, gravou, enfim, a Nata gravava. Tinham 4 estúdios no Reunido. Dentro do Estúdio Reunido tinha 4. Né? Tinha o principal, que era uma coisa fantástica. Você gravava, ele era preparado para você botar uma orquestra lá dentro, uma orquestra sinfônica lá dentro. Era um negócio. O Moura, de saudosa memória, com o gênio, era o dono do Estúdio Reunidos. Ele era um estúdio top, que quando as gravadoras precisavam fazer uma gravação muito padrão, né, eles faziam lá no Reunidos, não faziam nos seus próprios estúdios. O Estúdio 4, que era um estúdio pequenininho, lá, ele virava 24 horas gravando sertanejo. 24 horas. E eu lembro que uma vez o Moura, a gente ali embaixo na Paulista, eu era menino, ele falando com o meu tio Milton Rodrigues, que quem é do ramo sabe que ele foi durante anos engenheiro de gravação lá no Reunidos. Ele falava: "Milton, tem hora que dá vontade de passar o pessoal do Estúdio 4 para o Estúdio 1. Porque quem dá dinheiro, realmente, quem faz a roda girar é o pessoal do sertanejo." Entendeu? E você comentou isso na sua última live. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso
e da sua paixão pelo rádio. Fique à vontade. Eu queria, inclusive, agradecer e mandar um grande abraço para tua esposa, que eu sei que ela está sempre aí do teu lado, auxiliando você aí nas suas lives. Estamos aqui no nosso Brasil Rádio News com o nosso querido Álvaro, da cidade de Itaió, o doutor Transglobe. Vem daí, Álvaro. Olha, assim, a questões das músicas sertanejas, como você sabe muito bem, né? A turma que vão me assistir, que a turma principalmente tem um grupo jovem também. Mas assim, eu sempre fui um cara defensor da música sertaneja, principalmente eu sou um cara assim, particularmente amante da música raiz, certo? Aquela música boa. Mas o fato que assim, ó, a música sertaneja do nosso país, ela teve um preconceito porque estava tomando espaço, principalmente nas rádios, porque a música, ela conquistava principalmente o público pobre, o público principalmente da roça, aquele povo humilde, aquele povo trabalhador. Como na década dos anos 60, vamos lá, vou estar lá em 1940, mais ou menos. Quem tu ouvia no rádio era só ou cantores americanos ou imitadores, né? Só para tu entender como é que foi o sucesso no rádio. Porque assim, o rádio ele se tornou sucesso no nosso Brasil quando começaram a vir os cantores famosos. Mas, para a época, a música sertaneja não estava nesse caminho. A música sertaneja só entrou lá no finalzinho dos anos 60, que se popularizou, no caso, né? Mas, só para ter uma noção, eu acho que tu sabe dessa história. O Galbi Peixoto, o cantor, o Galbi, para ele se estourar no rádio, porque quando ele ia no estúdio, na época, para tu ver que o Silvio Santos era daquela época ainda, né? O Silvio, o pai do Carlos Alberto. Daí, para ele se estourar na Rádio Nacional, ele teve uma ideia, falou com o empresário, né? De contratar várias meninas, de ir lá na porta da Rádio Nacional. Aí, quando chegar lá, como fosse um ídolo, tipo um Elvis Presley, chegava no local, arrastava aquelas multidões. Top, Foi uma jogada do mestre. Aí contratava um monte de fotógrafos, cara. Isso. Aí foi a jogada de mestre. Porque realmente o cantor fenomenal, como cantor, intérprete, técnica vocal, para mim é dos melhores do Brasil. Né, o Galbi. Só que o Galbi, ele não era aquele cantor popular, né? Quando ele fez essa jogada de mestre, a elite brasileira daquela época enxergou isso. Opa, quem é esse cara? Quem é esse cidadão? A elite viu que era um cara que o povo queria. Aí deu um sucesso. Aí nesse patamar das músicas para cá, que nem Roberto Carlos, né, o Galbi, Vanderlei Cardoso, né, aquele cantor negro lá, que é o Walter Braga, né, que era um baita de técnica vocal também, né, e esse principalmente, para tu ver que algumas músicas, que nem ele cantou a música da Cruz, né, que ele era um cantor mais popular do MPB. Aí a elite brasileira via isso como um cantor do povo. Mas a elite daquela época, daquele pensamento daquela época, eles não aceitavam muito. Mas depois viram que lá rende da audiência, da venda, daí tá. Mas a música sertaneja, principalmente, muitas duplas sertanejas de hoje têm que agradecer muito ao milionário José Rico. Por quê? Antes do Milionário Zé Rico, tinha Tonico Tinoco, Abel e Caim, né? Duplas sertanejas, principalmente Lourenço e Lorival, porque no período de 1964, na época do regime, do braço de ferro da época, eles não aceitavam
a música sertaneja. Tinha um preconceito muito grande, né? Aí, Até porque, o Álvaro, foi um golpe militar dado por elites que moravam na zona sul do Rio de Janeiro, essa que é a verdade. isso é Então, verdade. o que eles não se identificavam, eles achavam que era brega, eles achavam que era coisa de pobre, então eles tentavam fazer prevalecer o que a elite queria. Eles só esqueceram que o movimento popular é muito mais forte, né? É mais forte, que nem aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Aham. Aí, o fato é que é assim, aí a música sertaneja abriu as portas para muita gente, né? Através do Milionário Zé Rico. Tinha muitas duplas boas no passado, mas é que tinha, porque para tu ver, as vozes mais afinadas do planeta, nós tínhamos aqui no Brasil, Sim. Cascatinha e Nhanha, um casal que era um espetáculo de técnica vocal. Eu Pessoal acho mais do impressionante, pessoal do Du Glacial também, lembra deles? não, isso Era indiscutível impressionante, também, né? né? Impressionante. Impressionante. O do glacial, sinceramente, assim, a afinação entre primeira e segunda, eles não era tão exato. Uhum. Só que eles tinham uma harmonia, para quem entende de música, essa tal da harmonia da voz, porque a voz do cantor, do, do homem, do glacial, o do homem era mais baixo, a da mulher era mais alta. Ela dá uma harmonia nos dois. Hoje é muito difícil tu ver um cantor E dessa outra, magnitude, né? e não tinha harmonizador digital, não tinha harmonizer, não tinha truque. Era no Dá. gogó. Era no gogó. Agora, você falou de preconceito, deixa eu fazer uma observação. O preconceito do Brasil ele é muito forte. É preconceito social, é preconceito racial, é preconceito religioso. E por falar nisso, nós tivemos um grupo no Brasil que eram vozes maravilhosas, por exemplo, cantores de ébano, onde tinha o Noriel Vilela, que ficou muito conhecido na época do Chacrinha, né, do antigo programa do Chacrinha, com aquela música Só o Homem, né, que ele cantava, né, que era um ponto de umbanda, parecido com um ponto de umbanda. E também que ele era tido como uma figura pitoresca, mas na realidade o Noriel ele era um daqueles maravilhosos dos cantores de ébano, que era um grupo que cantava espírito no nível dos melhores grupos norte-americanos. E nós tivemos um grupo fantástico. Até hoje, Álvaro, eu nunca vi nada igual. Um grupo chamado os Tincoãs, Já ouvi. que o vocal deles, as músicas são todas baseadas na cultura afro-brasileira, nos orixás, etc., enfim, com muitas referências do candomblé e da umbanda. Rapaz, os trabalhos feitos, os vocais deles são fantásticos, mas foram enterrados pelo preconceito. Outro cara que foi destruído pelo preconceito, tem até um filme bacana dele na Netflix, quem puder assistir, tem na Globoplay, nessas plataformas digitais, é o Simonal. O Wilson Simonal, rapaz, o Wilson Simonal ele era absolutamente perfeito. O único defeito do Simonal era ser negro. O único defeito do Simonal era ser excepcional, talvez um dos maiores cantores brasileiros, e ser negro. E fazer sucesso no exterior e ser negro. Nós tivemos também um outro caso fantástico de um cara sensacional, que era Agostinho dos Santos, né? Falando assim do fino da música brasileira. E todos esses caras sofreram um preconceito forte. Ou era preconceito social, porque era pobre, cantava para pobre e a elite não gostava dos pobres, né? Ou então era racial, enfim, essas bobagens. Só que o talento dessa gente ultrapassou todas essas barreiras, né? Então, eu quero aproveitar esse gancho que você me deu, o Álvaro, para você falar aí um pouquinho também da questão dessa coisa, como é que você vê o rádio hoje, o rádio no futuro, e fica à vontade para contar aí alguma coisa que você acha bacana, e a gente É, não pode esquecer de falar também para o pessoal
o trabalho que o Álvaro faz de manutenção e restauração de equipamentos e tal. Isso é muito legal e a gente vai deixar uma referência bacana no final para você entrar em contato com o Álvaro a respeito disso. Do tempo dessas válvulas grandes até os microprocessadores de hoje em dia, Álvaro, da cidade de Itaió, em Santa Catarina, o que você acha do presente do rádio e qual o futuro desse meio de comunicação tão fantástico? Assim, ó, Fábio, tem uma boa pergunta. Mas assim, ó, o meio de comunicação, o rádio, para mim, não vai morrer. É que vai existir um pequeno público, porque a juventude de hoje quer coisa pronta. Não quer passar o tempo, ligar o rádio, ouvir, aquela coisa impressionante. A questão da tecnologia, do nosso tempo e do tempo daqui para frente, vai chegar um ponto que ainda a velha válvula não vai sair no caso, não vai deixar de ser um produto obsoleto. Porque muitas coisas, principalmente em amplificação, transmissão e áudio, ainda a velha válvula é considerada a melhor qualidade sonora, né, em alta definição, né? Porque ainda entre microprocessadores, né, controladores, muitos componentes, que nem os transistores, ainda um transistor que chega a comparar, mais ou menos, não igualar, comparar com a qualidade da válvula, principalmente em som, é o germânio. Só que um germânio é um semicondutor, que é um minério muito caro, daí fica muito inviável de fabricar. Como, né, na época dos anos 60, como o transistor foi descoberto, no final dos anos 50, nos Estados Unidos, descobriu que o germânio é um semicondutor, que ele tem uma amplificação, uma polarização, que possa amplificar com baixo consumo de pilha. Por isso que muitos rádios antigos, tu bota lá um jogo de pilha e ficava 6 meses ouvindo o rádio. Hoje não. Hoje tu compra um melhor rádio, um Texon, ali tu ouve ali um programa, tu vai ter que trocar a pilha, né? Essa é a questão. Só que em questão de sensibilidade, incentividade, tirando a válvula fora, para mim é o germânio, né? Apesar que difícil de encontrar, e quando tu se encontra, não tá mais aquele rendimento, aquela coisa e tal. Mas assim, da questão do futuro do rádio, é até uma coisa meio paradoxa a gente falar, mas que a gente pode interpretar enquanto existir nostalgia de nós, de passar essa informação para a juventude, que tem pessoas jovens, 14, 15 anos, que, opa, o que é o rádio? Tem pessoas, mas porque é poucas, porque um pouco, claro, que é pouco divulgado. Sim. Certo? O meio de comunicação, como a internet, se tornou mais fácil, as redes sociais se tornou mais fácil. Só que eles têm que entender que um dia dá uma catástrofe, alguma coisa, o que vai funcionar? É o velho rádio. Com o rádio, tu estica uma antena, faz uma antena de polo, um radinho, tu faz comunicação. Sim. Com a internet, cai uma árvore em cima da fiação, tu tá isolado. É verdade. Né? Álvaro, só para te interrompendo rapidamente, só para somar ao que você está falando, você vê o seguinte, enquanto a Europa, com essa coisa bizarra da comunidade europeia que está enterrando a Europa, só está favorecendo a Alemanha. O dia que a Europa acordar, não precisa mais da Terceira Guerra. A Alemanha já ganhou a brincadeira sem dar um tiro, né? Mas na Europa estão sendo praticamente desativados todos os parques de transmissão em ondas curtas, né? Pela estupidez da comunidade europeia. Em compensação, a China, ela está pegando todas as frequências que ficaram vazias e estão montando transmissores monstruosos. E a Rússia está fazendo a mesma coisa. Sabe por que, Fábio, não te cortando? Poder comercial. Por quê? Como a União Europeia, como a Alemanha, porque sabe que
como a guerra, após da guerra, o segundo Reich, eu queria que muita gente assistisse o filme da voz americana, uma mulher. E muita gente, eu acho que não sabe, mas eu quero que a galera assista uma história extraordinária e, através dessa história, para tu ver que era uma voz americana, estava infiltrada na Alemanha, na Segunda Guerra, só que a voz dela era tão impactante e tinha a rádio Segundo Reich, era uma rádio Alemanha, porque as emissoras de foras internacionais estavam se popularizando na Alemanha, na Áustria, nos países vizinhos, Finlândia. Aí, como ele bota uma superpotência de uma rádio Alemanha, isso claro, intermédio do Hitler, que ele queria que o povo ouvisse ele naquela época. E a voz dessa mulher, todos os soldados paravam para ouvir. Marlene Dietrich cantando Lili Marlene. Isso mesmo. Ela parava. Aí Rapaz, a jogada... É impressionante isso, né? A jogada de marketing dela era a voz. E o mais impressionante é que os caras mandavam carta, os próprios soldados mandavam para ela, para mandar uma foto dela. E pela foto... Claro não sabiam eles que era o departamento de propaganda do Goebbels que fazia aquilo tudo. Né? Daí, o mais impressionante, eu falo, os soldados mandavam e achavam que era uma mulher linda. Realmente era uma mulher feia pela foto. Mas, claro, no filme dos Estados Unidos, né, claro, vão botar uma mulher de glamour, uma mulher bonita, né, mas na história era uma mulher feia. Só que a voz humana, a voz dessa mulher impactava. Tem uma bem legal desse período também, Álvaro, que aconteceu no Japão, que foi a Rosa de Tóquio. Era transmitida pelas emissoras de onda curta do governo japonês. A programação transmitida toda em inglês para os soldados aliados, né? E a Iva Toguri, que era a locutora com uma voz maravilhosa, pensa aquela voz de veludo. Imagina a situação, Álvaro. Eu sempre brinco com o pessoal. A gente tem que viajar mentalmente para entender o que o cara estava vivendo. O cara enfiado numa trincheira, não tomava banho há uns 3 meses. Cheiro de defunto, morte por tudo quanto é canto. De repente, aquela voz feminina, gostosa no ouvido do cara e falando assim: querido, você está lutando à toa. Volta para sua casa. O governo lá está rico, está colocando você de bucha. Tal. Agora tem uma história interessantíssima sobre Iva Toguri. Né? Tem uma cidade aqui do lado chamada Piedade. Onde tem uma colônia japonesa grande, etc. e tal. Tem 2 personagens da Segunda Guerra Mundial que descansaram aqui, em Piedade. Teve uma história real, e isso inclusive virou filme, eu não vou lembrar o nome do filme, nem lembro, até uma injustiça, numa próxima eu conserto a minha falha. Teve um cara que ficou numa ilha, um soldado japonês, que ele ficou defendendo a posição numa ilha 30 anos. Porque não chegou a notícia para ele não tinha o rádio quebrou, e ele ficou defendendo aquela ilha 30 anos depois que a guerra tinha acabado. Ele só se rendeu quando ele recebeu uma mensagem direta do imperador japonês, explicando que a guerra já tinha acabado, etc. e tal. Esse senhor, ele já não encontrou, obviamente, mais o Japão que ele conhecia, e havia, na época, uma forte migração japonesa para o Brasil. Esse senhor veio ser lavrador aqui, na cidade de Piedade. E também a Rosa de Tóquio, Iva Toguri, terminou seus dias nessa cidade aqui de forma anônima. Então, são coisas de filme, mas aconteceram. E quem era o personagem principal? O rádio, Álvaro. O rádio. O rádio. E o mais impressionante que tem a ver com muitos soldados que estavam lá, principalmente quando estava
foi de 2 de julho de 1933, por ali, quando eu estava entrando em Finlândia, um dos soldados caiu e quebrou a perna. Aí a turma foi indo e esse soldado ficou sozinho. Ele foi se arrastando, e ele tinha um pouco de conhecimento de eletrônica da época, né? Encontrou um rádio partido, passou um tanque, ele pegou o rádio, a parte que dava para aproveitar, usou algumas válvulas, em cima da madeira, ele fez as bobinas, a perna quebrada, né? E montou o transmissor de um receptor generativo e conseguiu falar com um colega que estava já em Finlândia para pedir socorro para salvar esse amigo. Só que ele já estava 200 quilômetros longe. Aí, através dessa transmissão, já teve um colega da Itália que estava mais ou menos perto. Mandou um colega que era os amigos dos soldados de União, era não sei se era o Stalin ou Mussolini, agora não sei se era no Mussolini, agora não me recordo. Só sei que um dos soldados lá foi lá mandar ajuda através do rádio. Só que eu acho interessante, o Fábio, a propagação. Era uma coisa impressionante, porque tu vê que os primeiros transmissores eram 250 watts, e transmitiam uma distância fenomenal, para tu ver como tinha propagação. Claro que isso tudo tem um porém, tem uma questão geográfica, uma questão da natureza, claro que passou dos anos para cá, teve muitas questões de explosões solares também, que isso afeta muito na comunicação. Mas eu acho impressionante, um cara monta um transmissorzinho de 5 watts e fazer uma miséria de distância, é uma coisa fenomenal. É fantástico, como o rádio realmente é fantástico. Nós estamos aqui com o nosso querido Álvaro, da cidade de Itaió, no nosso Brasil Rádio News, batendo um papo sobre nossa paixão, que é o rádio. Álvaro, eu queria fazer um agradecimento muito grande a você pela sua gentileza. O Álvaro é um apaixonado pela rádio. E a gente agradece que você faça as suas lives e agradecemos a todos aqueles que tiram do seu tempo para passar o seu conhecimento. Independente da forma, do conteúdo, o importante é que a gente utilize as ferramentas que temos à mão hoje em dia. Querido Álvaro, eu queria deixar um grande abraço a você, agradecer mais uma vez essa sua gentileza, recomendações aí à esposa, obrigado, recomendações a todos aí de Itaió. E eu queria que o nosso querido Dr. Transglobe deixasse uma mensagem principalmente para a nossa juventude, para a garotada que está chegando aí num mundo em constante transformação. É contigo, Álvaro. Ok, Fábio. Depois eu tô vendo ali atrás de ti, eu acho que tu tem uma fonte de um Delta ali, né? Um Delta. Delta 500, né? É o Delta 500 que está ali. Isso. Já arrumei muito disso aí no passado. Mas tá bom. Ô, Fábio, eu vou deixar um recado, principalmente à juventude. Só vou dizer uma coisa assim, ó. Se vocês têm interesse, um sonho, como eu tive, assim, a minha experiência, que assim, eu não tive oportunidade de fazer cursos fora de comunicação. Isso eu aprendi, claro, um pouco no esforço, no conhecimento. Muita coisa, vocês não acreditam, mas eu aprendi a metade do conhecimento que eu tenho de radiocomunicação só pelo rádio, fazendo contato com um colega, né? Que válvula, né, um resistor tal, e fui adquirindo conhecimento. Hoje eu tenho que agradecer principalmente os radioamadores, certo? Eu não tenho prefixo, o fato eu não tenho prefixo para falar que nos 40, 80 metros, não tem essa, né,
mais para frente eu quero fazer. Só que uma coisa eu digo assim, a juventude, se vocês gostam, vocês não têm noção de uma coisa tão patamar, tão fantástica, que você vai aprender coisas que isto não vai aprender por internet. Por quê? O rádio amador é um universo totalmente diferente, apesar de muitas comunicações que foram desenvolvidas foram para os radioamadores. Antenas, rádios, até o próprio FM foi desenvolvido por um radioamador, né? O que eu tenho a dizer, juventude, se vocês gostam de tecnologia, entra um pouquinho no radioamador para sentir na veia o que é a comunicação de ondas eletromagnéticas. É uma coisa extraordinária. Eu acredito que há muito descobrir esse meio de comunicação, porque, para vocês terem uma noção, isso já vem de 1914, e isso vem até hoje. E sempre foi ainda a evolução do rádio. Só que, claro, o rádio nunca deixou de ser o rádio, mas uma coisa que sempre foi desenvolvido, sempre melhorado, questões, propagação. Só que uma coisa eu digo, turma, você entra no ramo, principalmente no PX, a turma que gosta de fazer DX, só entra, só um pedacinho dos 11 metros para sentir o que é a transmissão e recepção em onda curta, né? Mas deixa contigo, Fábio. Muito obrigado pelo espaço, hein? Um dia, vamos fazer uma live, ou no caso, fazer um vídeo. Questão de propagação, como é que o sinal vem de cá, vai de lá, né? Eu tenho Isso vai ficar por uma segunda etapa. A gente não pode entregar tudo de uma vez, não, Álvaro. Tem que ser de pouquinho. Tem que deixar o pessoal com água na boca. Nós falamos nesse nosso bate-papo de hoje a respeito de alguns nomes. O Calbi Peixoto, eu me lembro que lá na TV Educativa, no Rio de Janeiro, a antiga TV Educativa, não sei como é que está o nome daquilo lá. Era o Canal 2, né, lá no Rio, que pertencia à rede de emissoras emissoras de televisão educativa. Eu estava lá e nesse dia com a Leda Nagli, que para mim é uma das melhores entrevistadoras da televisão brasileira. Ela consegue reunir, para quem não conhece, procura aí no YouTube, a Leda Nagli. É uma gigante com uma simplicidade fantástica, um coração fenomenal. É uma jornalista que não conhece a arrogância. Então, ela entrevistava como ninguém, é como se você estivesse vendo um bate-papo entre amigos mesmo, né? E nesse dia ela entrevistava então a nossa estrela Calbi Peixoto. E ela perguntou para ele assim: Calbi, qual o segredo de você? Já estava, né, com idade e tal. Qual o segredo de você manter essa qualidade, essa voz maravilhosa? Aí ele vira para ela e fala assim: professora, eu falo baixinho porque aqui é a minha ferramenta, é aqui que eu ganho meu dinheirinho. Então, esses caras, eles eram intuitivos, gênios da música. Nós falamos aqui de Agostinho dos Santos, falamos da dupla Milionário José Rico, falamos da música sertaneja, falamos do rádio. E principalmente, Álvaro, eu quero agradecer a você por manter acesa essa chama. E nós estamos falando de brasilidade. O Brasil é um continente gigantesco. Cabem uma Europa e meia aqui dentro, mais alguns outros países pequenininhos que tem por aí. Nosso país é de dimensões absolutamente monumentais. Eu me lembro, Álvaro, que a primeira vez que eu fui à Amazônia, eu fiquei tão impactado. Eu fiquei numa margem do rio Amazonas e não consegui enxergar a outra margem. Eu conheci um padre alemão, radioamador, colega nosso de rádio. E aí, uma vez, batendo um papo com ele, eu perguntei para ele e falei assim: Hans, por que você escolheu viver no Brasil? Aí ele me deu uma resposta, foi a resposta mais linda que eu ouvi de um brasileiro de coração. Ele disse para mim: eu não nasci aqui.
Mas quando eu estava no voo da Lufthansa e o comandante disse que nós iríamos sobrevoar a floresta amazônica durante 2 horas e meia, eu pensei, eu preciso conhecer um país que tem uma floresta que de avião eu levo 2 horas e meia para ultrapassá-la. E ele chegando aqui, ele se apaixonou pelo Brasil. Foi um dos maiores brasileiros que eu conheci, não tendo nascido aqui. Então eu quero agradecer a você, a Álvaro, a todos os nossos amigos que estejam nos dando prazer e sendo gentis em nos assistir, e convidando você para um próximo bate-papo, Álvaro. E é você que está nos assistindo aqui no Brasil Rádio News. Esse é um dos personagens da história do rádio brasileiro, porque é gente que está fazendo a história hoje e que ficarão registros para os nossos filhos e nossos netos no futuro. E para você que está nos assistindo, criticar sem produzir é a mesma coisa que não existir. Então, antes de criticar alguém, de criticar o trabalho que alguém esteja fazendo, faça alguma coisa. Se você sair da sua zona de conforto e nos trouxer todo esse conhecimento que você guarda escondido apenas atrás das críticas que você faz ao trabalho das pessoas, quem sabe você nos surpreenderá com um conteúdo e nós ficaremos muito gratos com isso. Mas, se você só sabe criticar o que as pessoas fazem, sem conhecer a sua história, sem conhecer a sua vida, sem respeitar a sua trajetória, você não deveria estar no nosso meio. O meio de rádio, o meio de comunicação é de pessoas que entendem o papel do ser humano nesse planeta. E nós ficamos muito felizes com isso. Álvaro, querido, um abraço. Obrigado mais uma vez pela honra, pela gentileza, recomendações à esposa e saudações alvinegras do meu glorioso Botafogo do Rio de Janeiro. Flamenguista. Ser flamenguista, o cara tem que ter um defeito, velho. O cara tem que ter um defeito. O cara torce pelo Flamengo. Menos mal. Já pensou se fosse corintiano? Não, problema se fosse vascaíno, né? Também. Gente, um grande abraço, Álvaro, um abração, obrigado pela gentileza. Encerramos mais um bate-papo aqui com o nosso querido Álvaro, uma simpatia. E você vai ver aí no final do vídeo. Aí nós vamos deixar, inclusive, na descrição o link lá do perfil do Álvaro no Facebook. Acompanha as lives, é muito legal, um bate-papo sempre muito bacana. É muito bom ver uma pessoa apaixonada pela radiodifusão. E é você, empresário, pense antes de fazer uma bobagem. Não desligue os seus transmissores de ondas curtas e ondas tropicais. Ao contrário, procure informações. Nós temos aí sistemas digitais que serão o futuro da radiodifusão em onda curta e onda média, que é o DMR, que é o digital, ou melhor dizendo, o DRM, Digital Rádio Mondiale. E você pode já ouvir várias emissoras que transmitem com esse processo digital. Você vai utilizar muito pouca energia elétrica nos seus transmissores e vai estar preparando o rádio, tão importante veículo, para as futuras gerações. Álvaro, querido, um grande abraço mais uma vez. Obrigado e até a próxima aqui no nosso Brasil Rádio News. Abração, pessoal. Um abraço e tudo de bom. Deus abençoe. Brasil Radio.